Fala aí, pessoal, tudo bem? Mais um dia de leitura bíblica aqui com vocês. E hoje é o dia 28, né? O dia 28 aí da nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos ler Êxodo, capítulos 30, 31 e 32. Abre sua Bíblia aí, de preferência na versão NVI. Deixa um like aí para dar uma força também no canal, se inscreva aí para ficar por dentro também, porque todos os dias a gente está lançando vídeo aqui comentando a palavra de Deus nesse plano de leitura anual durante esse ano, onde a gente está lendo a Bíblia inteira de capa a capa. Então fica ligado aí e abre sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Vamos lá. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma peça só. Lembrando que esse altar não é aquele mesmo, né, não é aquele mesmo altar que fica no pátio ali, no átrio. O altar de bronze, não é esse. Esse altar é um outro altar que fica ali mais reservado dentro do santo lugar, tá bom? Versículo 3 diz assim: revista de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Tá? Aquele outro altar, né, que era do povão, vamos dizer assim, que eles vinham e sacrificavam, é de bronze. Esse aqui é de ouro, é revestido de ouro. Versículo 4: faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo. E use a madeira de acácia para fazer as varas, revista-as de ouro. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Então, aquele altar ficava na divisa ali entre os dois cômodos, né, a divisa entre o santo lugar e o santo dos santos, bem de frente o véu. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado o incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. Uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com sangue da oferta para a propiciação do pecado, geração após geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. Disse então o Senhor a Moisés: quando você fizer esse recenseamento dos israelitas, cada um deles terá de pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseamento contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. As 6 gramas são oferta ao Senhor. Todos os listados da idade de 21 anos para cima, de 20 anos para cima, perdão, darão ao Senhor essa oferta. 20 anos porque essa idade de 20 anos era como se fosse a maioridade ali, né, na cultura do povo de Israel. E todos eram obrigados a dar essa oferta. Versículo 15: os ricos não contribuirão com mais e nem os pobres darão menos que 6 gramas. Olha que interessante. Não é porque você é rico e tem muitas riquezas que você precisa contribuir com mais. Deus está estipulando exatamente, né, o valor que cada um deve ofertar. Independente de ser rico ou pobre, cada um deveria ofertar 6 gramas. Quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por suas vidas, receba dos israelitas o preço da propiciação e use-o para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas para fazerem propiciação por suas vidas. Ou seja, embora era uma oferta até monetária, mas era um tipo também de sacrifício. Quando você ofertava, né, aquelas 6 gramas, você estava fazendo uma propiciação pela sua vida. Né? Interessante. Versículo 17. Versículo aí 17. Então disse o Senhor a Moisés: faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem. Coloque a entrada da tenda do encontro e o altar, e mande enchê-la de água. Além da... A gente já viu além daquele altar, né, que tinha no santo lugar, além do candelabro também, que era outro
outro elemento ali. Deus também mandou fazer uma bacia de bronze, para que toda vez que eles se achegassem no santo lugar, eles deviam se lavar. A gente vai ver isso conforme a Bíblia diz aqui. Coloque-a entre a tenda do encontro do altar e o altar e mande enchê-la de água, né? Arão e seus filhos lavarão, versículo 19. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo. Lavarão as mãos e aos pés, para que não morram. Esse é um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes, geração após geração. Ou seja, Deus não permitia que se achegasse com as mãos sujas, né? Apontando também para algo espiritual. O salmista fala isso, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e se abstém da maldade, esse subirá ao santo monte do Senhor. Então, a intimidade com Deus na velha aliança, e até hoje também, né, mas especialmente com aqueles rituais, ela deveria ser uma comunhão santa, né? É uma comunhão, ou seja, quem quisesse ter comunhão com Deus precisaria se achegar até Deus de forma limpa, né? De forma organizada, tanto no seu coração quanto até mesmo no seu corpo. Então deveria sim lavar suas mãos e seus pés. Em seguida, o Senhor disse a Moisés, versículo 23, junte a seguinte especiaria, 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa dos seus utensílios, o candelabro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia e a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos. Não é só santo agora, serão santíssimos. A gente sabe que a palavra santo significa separado, mas nesse caso aqui Deus fala santíssimo, ou seja, é mais do que separado, né? É exclusivo de Deus. E tudo que neles tocar se tornará santo. Unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Versículo 31 diz, diga aos israelitas, este é o meu óleo sagrado para as unções, geração após geração. Não derramem sobre nenhum homem e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote será eliminado dentre o povo. Não é considerado mais israelita, é considerado estrangeiro. Caso você fizesse, né, uma profanação dessa. Profano, gente, é literalmente você tentar normalizar aquilo que é santo, sabe? O contrário de santo é profano, né? A gente acha que o contrário de santo é pecado, mas não. Embora o pecado, sim, é claro que aquele que é santo não vive na prática do pecado e tudo, mas santo é o contrário de profano, daquilo que é comum. Eu já falei isso em outros comentários passados, mas nunca é demais lembrar. Então, por isso que aquele que usasse o óleo santo do Senhor, né, o azeite, para qualquer outra coisa que não fosse o serviço ali da tenda do encontro, que fosse para qualquer uso, estava profanando, né, profanando algo que Deus considerou santíssimo. Então, isso era um pecado muito grave e a pessoa ela era excluída da congregação, excluída de Israel, era considerado como estrangeiro. Versículo 34. Disse ainda o Senhor a Moisés, junte as seguintes essências, o bálsamo, ônica, gálbano, incenso puro, todas em quantidades iguais. E faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal, será puro e santo. Moa a parte dele até virar pó e coloque-o diante das tábuas da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considerem no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir, sua fragrância será eliminado de dentre um povo. É muito interessante aqui, não podia nem fazer um perfume parecido com a mesma composição que aquele
que seria eliminado, né, porque aquela composição era exclusiva de Deus, era santíssima. Capítulo 31, diz assim, e claro, a gente sabe também que os perfumes, os incensos, né, apontam para a oração dos santos. A gente vê isso lá em Apocalipse, quando João vê o incensário cheio das orações dos santos. Então, o incenso na Bíblia tem esse símbolo profético da oração, da adoração também, né? Capítulo 31, de Êxodo. Disse então o Senhor a Moisés, eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E, olha que interessante. E o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística. Nós achamos que o Espírito Santo enche alguém só para, né, rodopiar, orar em línguas, talvez, enfim, ser usado por Deus em algum dom espiritual extraordinário, talvez em cura. E sim, nós acreditamos que, de certa forma, com certeza, o Espírito Santo também faz todas essas coisas. Mas nesse caso aqui específico, o Espírito de Deus encheu alguém para dar a essa pessoa plena capacidade artística. Ou seja, o Espírito Santo encheu alguém para dar criatividade artística para essa pessoa. Então nós vemos aí que nosso Deus ele não se limita a experiências religiosas, né? Experiências que nós tivemos com o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo ele é capaz, inclusive, de dar a alguém destreza, ou seja, habilidade, talento, né, para quem não tem, para que essa pessoa desenvolva, então, uma plena capacidade artística. Talvez essa pessoa já tinha uma capacidade artística, mas então o Espírito Santo vem encher para aumentar, talvez potencializar essa habilidade que essa pessoa tinha, entendeu? Versículo 4. Para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei o Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que eu lhe ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os itens, todos os outros utensílios da tenda, a mesa com os utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar de incenso, o altar de holocausto, com os seus utensílios, a bacia com a sua base, assim como as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, bem como o óleo para as unções, o incenso aromático para o lugar santo, tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Mais uma vez, Deus não aceita uma vírgula, um pequeno detalhe que seja diferente daquilo que Deus ordenou a Moisés. Disse ainda o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que guardem os meus sábados, isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que o santifica. Eu sou o Senhor que o santifica. Aqui, com certeza, é mais uma daquelas menções de Jeová, né? Jeová. Vamos continuar aqui. Versículo 14. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado no meio do povo. Deus leva muito a sério essa questão do sábado, que era o dia do desfrute, o dia de descanso. É o dia que Deus descansou lá em Gênesis, a gente já viu isso. Deus trabalhou em 6 dias e no 7º ele desfrutou da sua criação, por isso a conversa com Deus começa no descanso. Versículo 15. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas no 7º dia é sábado, o dia do descanso consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, ele e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhes as tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Talvez a única parte na Bíblia inteira, né? A gente crê que toda a Bíblia foi inspirada por Deus. O Espírito inspirou, porém, esse pedacinho aqui dos 10 mandamentos, Deus escreveu. Deus escreveu. Muito importante, interessante a gente imaginar isso, né?
E aí vem o capítulo 32. Olha só o capítulo 32. Agora vamos voltar à história. Depois de todas essas descrições, né, que a gente já tem há dias aí falando sobre o tabernáculo, como deveria ser o tabernáculo, como deveria ser a roupa do sacerdote, como deveriam ser os móveis também do tabernáculo, para que eles serviam e qual era a forma certa de prestar culto a Deus e servir ao Senhor. A história volta então para o povo de Israel. O que será que aconteceu durante esse tempo? A gente vai ver, capítulo 32. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e ele disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam. A palavra Deus aqui é Elohim, que é a mesma palavra usada para Deus, nosso Deus, né? Lá em Gênesis, o Deus Criador. Então, faça para nós deuses que nos conduza, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão. E Arão vai na onda do povão, né? Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e as suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão. Nossa, realmente Arão vacilou muito aqui. Arão, ele validou a idolatria do povo de Israel. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os deuses, eis aí Elohim, os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha a imagem que eles tinham de Deus. Na cabeça deles, o Elohim tinha a imagem de um bezerro. Com certeza, por influência dos anos que eles viveram como escravos ali, num país politeísta, que era o Egito, e totalmente contra os preceitos do único e verdadeiro Deus, né? Eles fizeram esse ídolo ali para o adorá-lo. Vendo isso, Arão edificou um altar. Arão ainda continuou. Ele edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Que situação. Na manhã seguinte, versículo 6, na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Para se entregar a farra, né? O povo estava em festa. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, olha Deus falando, né? Primeiro Deus fala: o meu povo, eu chamei vocês para ser meu povo. Mas na hora que o povo peca, Deus fala para Moisés: o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele. Ofereceram-lhes sacrifícios, disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram você do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tendo visto que este povo é um povo obstinado, um povo rebelde, deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, clamando: ó Senhor, porque se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Só um parênteses, parece que Moisés aqui consegue persuadir Deus e fazer Deus mudar de ideia. Essa é a impressão que a gente tem lendo o texto. Mas Deus, ele não pode ser surpreendido por nada, a gente sabe disso. Então, com certeza, foi até mesmo, talvez, um teste de Deus para Moisés, e Moisés se colocou como um intercessor daquele povo. Moisés também é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, né? A gente sabe que Cristo, ele intercede por nós à destra de Deus. Moisés, nesse momento, intercede pelo povo de Israel. Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Mais uma vez, Deus gosta de lembrar da sua aliança. Ele não se esquece de nada, mesmo assim, ele se lembra da sua aliança, né? Porque versículo 12. Porque diriam os egípcios: foi com a intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. Olha, Moisés falando para Deus se arrepender, né? A gente sabe que arrepender, nesse caso aqui, não tem a ver, a gente sabe que Deus não tem pecado em Deus, isso é uma blasfêmia falar isso, né? Porém, o arrependimento que Moisés está falando aqui muda de ideia. É exatamente o que significa a palavra em si, arrependimento, né? A mudança de ideia. Ou seja, Deus, muda de ideia. Não continua com esse plano do Senhor. Vamos ver se tem outra forma.
Arrepende da tua ira, tem piedade, não tragas este mal sobre o teu povo. Versículo 13. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, os quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se. Olha, funcionou. Vamos dizer assim, né? Os argumentos de Moisés funcionaram. É claro, mais uma vez, Deus ele não se deixa levar. Deus ele faz o que ele quer, na verdade. E não é que ele deixou-se levar pelos argumentos de Moisés, né? Mas Deus ele escutou a oração de Moisés, como um Deus misericordioso, como um Deus gracioso. Então ele se arrependeu do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então, versículo 15. Então Moisés desceu do monte levando nas mãos 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrita por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Lembra que Josué subiu com Moisés no monte. Ele não foi até em cima, não foi até a presença de Deus ali no topo, mas ele ficou, de certa forma, ali no pé do monte, esperando Moisés. E ele comentou: Moisés, tem um barulho de guerra no acampamento. Versículo 18. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem de derrota, mas o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. A ira de Moisés foi tamanha que ele se irou, né, e jogou as tábuas no chão, quebrou as tábuas que Deus tinha escrito, Deus tinha feito e escrito naquelas tábuas. Olha que coisa. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Que é uma coisa interessante, porque o bezerro é de ouro. Geralmente o ouro no fogo ele derrete, mas aqui a Bíblia diz que ele virou pó. Com certeza foi algo assim até sobrenatural, né? Espalhou-o na água e fez com que os israelitas bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Lembrando que Arão, que é o irmão mais velho de Moisés, nessa hora ele reconheceu o que fez, né? Reconheceu a autoridade de Moisés, por mais que ele errou, sim, ele errou, mas nessa hora ele se humilha e chama Moisés até de senhor. Não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso ao mal, né? Não sei se foi um arrependimento genuíno, porque ele também jogou a culpa no povo, em vez de falar, olha, realmente, o povo ele é propenso ao mal, mas eu dei corda, eu deixei, enfim. Versículo 23 diz: eles me disseram, façam, ainda Arão falando, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. Ele contou a história, né? O povo trouxe-me ouro e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro, como se o bezerro tivesse surgido do nada, né? É claro que Arão teve responsabilidade ali e fez o bezerro, né? Ajudou a montar a imagem do bezerro, com certeza. Versículo 25, Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. A gente vê desde Gênesis que Deus é um Deus que faz distinção. Deus faz distinção entre sol e lua, noite e dia, né? As águas de cima, as águas de baixo, mar, terra seca, macho e fêmea, quando ele cria o homem, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus sempre fez distinções. Deus não é um Deus em cima do muro. E aqui, né, Moisés, como profeta de Deus, fala o seguinte: quem estiver com o Senhor, vem para cá. Vem para cá. Não existe meio termo. Declarou-lhes também, versículo 27, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda, mate a seu irmão, seu amigo, seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Com certeza esses 3.000 foram os mais próximos da idolatria, aqueles que causaram, né, todo esse alvoroço para que
Arão, então, fizesse um bezerro de ouro. E os levitas foram os primeiros, a gente vê, não sabe se foi só eles, mas o texto fala que fizeram os levitas conforme Moisés ordenou. Com certeza, se não foram só eles, eles foram os primeiros, talvez, que responderam a Deus, né? Responderam à ordenança de Moisés ali. Versículo 29, disse então Moisés, hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou seu filho, seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou naquele dia. Pensa na cena, né? Talvez o cara era irmão dele, mas era idólatra. Deus mandou, mata. Deus realmente não suportou essa afronta, essa idolatria do povo de Israel. E Moisés ali representando, né, sendo representante ali de Deus, falou que cada um devia matar o seu irmão, o seu amigo, mesmo que fosse seu amigo, seu irmão, da sua família. Mas se é idólatra, se está contra o Senhor, né, deveria morrer. E eles foram fiéis à palavra do Senhor e executaram aquelas pessoas, né, aqueles que eram idólatras. Versículo 30, no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado. Mas agora subiria ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. 31. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse, que grande pecado cometeu esse povo. Fizeram para si um Deus de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não, risca-me do teu livro que escrevestes. Duas coisas bem interessantes, né? Primeiro, Moisés intercedendo pelo pecado do povo. Mais uma vez, Moisés se mostrando ali como um tipo de Cristo, uma sombra talvez de Cristo na antiga aliança, né? Um intermediador, perdoa-lhes os pecados. É parecido com a oração que Jesus fez na cruz pelos seus inimigos, né? Para aqueles que estavam crucificando ele. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se não, risca-me do teu livro que escrevestes. A gente não sabe bem que livro é esse, mas provavelmente é o livro, pode ser o livro da vida, né? Um livro que Deus escreveu, ou seja, me salva esse povo, né? Perdoa os pecados, ou então me condena junto com eles. Esse era o coração de Moisés. Me lembra muito Paulo em Romanos 9 falando que ele preferia ser anátema, ele preferia ser condenado ao inferno, caso isso resultasse em salvação para o povo de Israel. Então, esse é o mais alto nível de entrega, né? Deus, salva-os, perdoa-os. Se não, me risca até a mim do seu livro. Eu quero que esse povo seja salvo. Respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Moisés, você não pecou contra mim, né? Você não cometeu um pecado junto com Israel. Eu vou riscar o nome de quem pecou contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor, quer dizer, Deus falou o seguinte, não vou ferir o povo agora, mas na hora certa eu vou ferir. E versículo 35, e o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizessem o bezerro. Na verdade, Deus não matou, né? Deus feriu ali com uma praga, mas não o puniu de forma como que eles mereciam, que era a morte. Essa era a verdade. Chegamos aí ao final do capítulo 32, então, de Êxodo. Peço a você que curta esse vídeo, tá? Continue seguindo todos os dias aqui nesse plano de leitura anual. A gente está aqui todos os dias comentando, lendo e comentando alguma coisa que a gente acha pertinente, interessante. E amanhã a gente vai continuar essa conversa de Deus com Moisés, né? A conversa de Moisés com Deus, essa indagação sobre o povo. E é isso. Então terminamos por aqui. Deus abençoe você. Até a próxima e vamos até o final, vamos perseverar. Valeu. Fique com Deus.